Graça e paz, igreja! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos ler a passagem que fala de Jesus Cristo andando por sobre as águas do mar e eu queria ler com você João capítulo 6, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. E eu quero orar com você nesse dia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado por termos acesso a essa palavra tão maravilhosa, Deus. Essa palavra, meu Deus, que alegra a nossa vida. Essa palavra, meu Deus, que é perfeita e restaura a alma. Eu oro pedindo, meu Deus, que cada vida que tiver acesso a essa palavra possa ser edificada, Pai, possa ser exortada, possa ser alertada para que viva a vida do Senhor, a vida do Reino. Eu oro agradecendo, meu Deus, por ter essa oportunidade, meu Deus, essa possibilidade de, mesmo virtualmente, comunicar essa palavra e que o Senhor fale aos nossos corações, a todos aqueles que estiverem, meu Deus, tendo acesso a esse conteúdo. Nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, quero hoje falar com você sobre essa passagem tão preciosa, tão importante, esse milagre de Jesus andar por sobre as águas do mar. E hoje a gente vai falar sobre como o nosso Cristo é maravilhoso, como Ele nos dá direção, sentido, como Ele aponta caminhos. E eu queria começar fazendo você refletir, talvez um momento onde você esteve desorientado na vida. Talvez você que está me ouvindo agora está passando por um momento de desorientação. Eu lembro que uma vez eu viajei para um lugar e chegando no aeroporto aluguei um carro, recebi um GPS e o GPS não funcionava por conta das antenas, né, de frequência lá do aeroporto. E eu lembro que eu fiquei totalmente perdido, totalmente desorientado, não sabia como sair daquele lugar. Até que alguém, enfim, me deu uma instrução, me deu um caminho, me apontou um rumo e eu consegui ir para o lugar que eu desejava chegar. E como a nossa vida também muitas vezes é assim. E como Jesus Cristo é vida e vida em abundância. E Jesus Cristo fez isso nesse dia em que os discípulos estavam no mar da Galileia e encontraram com Jesus Cristo. E eu queria que você refletisse sobre isso, porque nessa mesma passagem de João, alguns versículos na frente, a gente vê como os discípulos entenderam que sem Jesus não havia orientação, não havia sentido de viver. Nesse mesmo capítulo 6, depois de Jesus Cristo trazer um discurso bastante duro, o povo começa a se dispersar, começa a sair, Jesus vira para os discípulos e diz: E aí, vocês também querem ir embora? Pedro se levanta e diz: Olha, para onde irei, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro entendeu que sem Jesus ele não teria vida, não teria destino, não teria condições de prosseguir. O próprio Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 33, ele vai dizer assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés está dizendo assim: Senhor, sem a tua direção, sem o teu comando, sem a tua voz, sem a tua presença, eu não vou para lugar nenhum, porque o Senhor é o meu destino, o Senhor me dá direção, o Senhor me dá vida. E isso tem que ser algo que marca os nossos corações. Entender que Jesus nos orienta, que Jesus é a nossa vida, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. E o contexto desse texto é que, na aula passada, nós vimos que Jesus Cristo tinha multiplicado os pães e os peixes. Quando Jesus faz essa multiplicação,
gera um sentimento no povo de que Jesus Cristo seria o rei que faria o povo de Israel se emancipar, se libertar. Eles estavam com uma sede de, enfrentar o Império Romano, se emancipar daquele domínio, e então eles queriam colocar Jesus Cristo como rei. E Jesus Cristo, percebendo isso, ele se retira daquele lugar. E agora, Jesus Cristo, nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, nos é relatado que Jesus Cristo chega diante dos discípulos e diz assim: saiam daqui. A expressão usada, tanto em Mateus quanto em Marcos, é Jesus compeliu os discípulos a sair daquele lugar. Ou seja, Jesus Cristo forçou a saída deles, obrigou que eles saíssem. E a primeira reflexão, apesar de não estar relatado no Evangelho de João, é que Jesus Cristo, ele criou um momento para que os discípulos saíssem daquele local, porque muito provavelmente, se os discípulos permanecessem ali, o coração deles também seria tomado por um desejo de soluções humanas, de fazer Jesus Cristo se tornar um rei humano para solucionar um domínio que havia do Império Romano sobre Israel. Só que os planos de Jesus Cristo eram muito maiores. Aquele povo não conseguia alcançar a dimensão daquilo que Jesus Cristo implantaria nesse mundo, que nós vemos hoje, o Evangelho se espalhando pelos 4 cantos dessa terra. Então Jesus Cristo fala: saiam daqui, porque muito provavelmente aqueles discípulos seriam tomados por um desejo também de um reinado terreno, de uma solução humana. E Jesus Cristo muitas vezes faz isso conosco. Nós muitas vezes não vamos chegar ao nosso destino. Esse texto fala muito de destino, fala muito de propósito, fala muito de direção. Então Jesus Cristo primeiro chega e diz: saiam daqui. Esse não é o lugar para vocês. O coração de vocês não vai estar puro para o propósito que eu tenho se vocês permanecerem nesse lugar. E os discípulos então, eles pegam um barco, vão para o Mar da Galileia e eles começam a navegar rumo a Cafarnaum. E lá no versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer para a gente que eles estavam no escuro. Estava escuro. E essa é uma expressão que o apóstolo João utiliza muito nos seus escritos. Ele sempre traz um contraste entre luz e trevas. Então, eu acredito, muitos estudiosos acreditam que essa expressão não está aqui à toa. Ele declara que os discípulos partem no Mar da Galileia e ali estava escuro. Por que isso? Porque eu creio que onde não há a presença de Jesus Cristo não estava naquele barco. Os discípulos estavam sem a presença de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, há ausência de luz. E sem Jesus Cristo não há vida. Então os discípulos estavam num ambiente onde não havia a presença de Jesus. Isso trazia para eles escuridão. E o que a escuridão traz sobre as nossas vidas? Desorientação. Esse é um contraste que João usa em diversos momentos dos seus escritos. No Evangelho mesmo, logo no início do Evangelho, ele diz assim: a vida estava nele, a vida é a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Na primeira carta também, João vai dizer que aqueles que andam em trevas e aqueles que andam na luz são contrastados. E ele afirma: Deus é luz e nele não há treva nenhuma, em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Então, isso é para deixar claro: quando há trevas, não há presença de Deus, não há direção, não há vida, não há orientação. Mas quando há luz, há direção, há vida, há sentido, há propósito. Então eu creio que João não escreveu isso à toa. João está declarando: sem Jesus Cristo, aqueles discípulos estavam em meio a trevas. Eles estavam em meio a uma escuridão que não dava para eles clareza no seu caminhar, clareza na sua direção. E Jesus Cristo, ele ensina isso muito bem. E o salmista, lá no Salmo 119, no versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus Cristo é aquele que nos traz luz
Então, quando os discípulos estavam sem Jesus Cristo, automaticamente eles estavam sem direção. E eu te pergunto, você tem caminhado com Jesus? Você tem buscado a direção de Cristo sobre a sua vida? Chame Jesus Cristo, clame a Ele, viva a vida de Cristo, porque com Jesus Cristo vai ter orientação para a sua vida, vai ter direção, vai ter clareza. Não estou dizendo que tudo será perfeito, mas eu digo que mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, você vai ter uma paz que excede todo entendimento, você vai ter a alegria do reino e você vai ter a direção, a luz daquele que morreu para nos salvar. No versículo 18, então, João relata que o mar estava agitado, que havia uma agitação naquele mar, e isso muito provavelmente acontece porque o Mar da Galileia está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, então há um encontro ali de um ar frio com ar quente que promove uma agitação no mar, e essa agitação traz sobre as nossas vidas temor, sobre as nossas vidas medo. Eu lembro que no ano de 2019, eu estive em Israel e tive o grande privilégio de entrar no Mar da Galileia, navegar naquele mar belíssimo. E quando eu entrei no Mar da Galileia, eu lembro que nesse dia estava realmente uma ventania e aquela água estava agitada. As pessoas tiveram um pouco de dificuldade de entrar no barco, mas isso prova que comumente a ausência de Cristo, há também a ausência de solução para as tempestades. Em outra passagem, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo está no barco e quando tem uma agitação, Jesus Cristo aparece como aquele que dá uma voz para aquietar os ventos, aquietar aquilo que estava trazendo tumulto e que estava trazendo agitação para aquele barco. Então eu quero te dizer, quando nós temos Jesus, nós temos soluções para as ventanias, para os vendavais, para as agitações maiores da nossa Ele foi para o meio, ele foi para um lugar onde nenhum jamais seria capaz de pisar, nenhum homem comum seria capaz de pisar, só o próprio Deus seria capaz de pisar, e Jesus Cristo é aquele que tem o controle sobre todas as coisas, ele tem o controle sobre as forças da natureza, ele tem o controle para quebrar as leis da gravidade e pisar sobre as águas e caminhar naquele lugar. Então Jesus Cristo faz isso. Só que quando Jesus Cristo começa a se aproximar, os discípulos começam a ter medo. Nos outros evangelhos é relatado para nós que os discípulos pensavam que era um fantasma, então eles se encheram de medo, de temor, mas Jesus Cristo chega para eles. E no versículo 19, no versículo 20, Jesus Cristo diz para eles, sou eu que estou aqui. E ele diz assim, não tenham medo. A ausência de Jesus Cristo trazia medo, desorientação, confusão, achando que era um fantasma. Não sei o que se passava na cabeça dos discípulos, mas eu sei de uma coisa. A ausência de Cristo provocou naqueles homens um desespero. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo, quando Ele chega sobre as nossas vidas e quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele chega para trazer paz, Ele chega para trazer a calmaria, Ele chega para colocar as coisas em ordem, Ele chega para tirar aquilo que está nos trazendo desespero, angústia, medo, temor, e Jesus Cristo chega com uma paz que excede todo entendimento. Então, eu penso que quando Jesus Cristo chegou naquele lugar, os discípulos falaram, ufa,
Eu não sei nem se eles se deram conta de tamanho milagre que Jesus Cristo tinha acabado de realizar. Ele tinha acabado de passar por sobre as águas, ele tinha acabado de pisar na água, ele tinha acabado de quebrar todos os tipos de leis naturais e ele estava ali mostrando que controla todas as coisas. E ele chega e traz aquele alívio. Não em Cristo, mas em outras coisas. Procure a sua solução sempre em Jesus Cristo. Quando você estiver aflito, vá aos pés de Jesus, ore, clame a Ele, porque eu tenho certeza que você vai encontrar a paz que você necessita. E no versículo 21, eles recebem de bom grado Jesus Cristo. Jesus Cristo entra no barco e a palavra de Deus diz que eles chegaram ao destino. E eu quero confirmar para você que quando Jesus entrou naquele lugar, eles tiveram segurança, eles tiveram direção, eles tiveram paz. E eu imagino que Jesus Cristo mudou aquele cenário. No início havia trevas, no início havia confusão, desorientação, agitação das águas. Mas quando eles chegam em Cafarnaum, quando Jesus Cristo chega naquele barco, eles podem agora ter um dia, ter luz, ter, sabe, aquele dia nascendo, aquela coisa maravilhosa que é contemplar a natureza de Deus, contemplar a beleza do Senhor. E eles tinham Jesus Cristo, aquele que dá paz, segurança e destino para eles chegarem ao local que haviam determinado. E eu quero dizer hoje para você que o Evangelho de João foi escrito com um propósito. Quero reafirmar isso. João, no capítulo 20, versículo 31, ele vai dizer: "Creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Se você crê em Jesus Cristo, você vai ter vida no nome dele. Eu não estou dizendo que tudo vai ser perfeito, mas eu estou te afirmando que em Jesus Cristo nós podemos experimentar uma paz que o mundo jamais conheceu. Nós podemos experimentar uma alegria que nenhum tipo de proposta humana pode conceder. E se nós estivermos em Cristo, nós vamos ter a vida em abundância, e nós vamos viver eternamente. E eu quero dizer para você, talvez você hoje esteja desorientado, talvez você hoje esteja precisando de um norte para a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida que Jesus Cristo é a luz, Jesus Cristo é a direção, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo vai tirar da sua vida a desorientação, a confusão, a agitação. Ele vai trazer a paz, Ele vai trazer a calmaria, Ele vai chegar e dizer: olha, não tenha medo. E Ele vai te levar ao destino final, Ele vai te levar a um propósito certo que Jesus Cristo preparou para nós. E eu quero declarar sobre a sua vida essa paz, essa vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.